bom dia, mais uma oportunidade preciosa de estarmos na casa do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida onde você esteja, que Deus nos abençoe nesse momento grandioso, nesse momento de comunhão, de leitura, de crescimento. E nós vamos dar continuidade e terminar hoje, é claro, de uma forma singela, porque a palavra de Deus ela é muito instrutiva e ela é muito, tem muitas nuances, tem muitas coisas para você aprender, mas a gente, de uma forma resumida, nós trabalhamos em cima do capítulo 10 de João, há 2 domingos atrás, e hoje nós vamos encerrar aqui, dentro da misericórdia de Deus, com a meditação a partir do versículo 22, João 10, 22. Você achou aí? João 10, 22. Celebra-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Isso. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, diz-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vou disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas? Por que te declarei, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente, se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam: realmente, João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade, e muitos ali creram nele. E até aqui. Apenas para a gente relembrar, na última oportunidade que nós tivemos aqui, nós falamos lá do versículo, foi do versículo 11 até o 21, e hoje nós vamos encerrar essa parte aqui. Veja só relembrando, nas mensagens anteriores, nós tratamos aqui, Jesus se apresenta como um bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Lembra aos religiosos que eles falharam nesse mistério, dessa cidade, que no meio deles havia ladrões, salteadores, mercenários, cujo comportamento totalmente desaprovado, que o lobo, o diabo, se aproveita quando as ovelhas não são devidamente apacentadas e as dispersa, que suas ovelhas também eram gentios, no caso nós, que a forma de Jesus falar causou dúvidas em seus acusadores. Lembra quando eles falaram, mas se ele tem demônio, como que ele fala assim? Ele não fala como endemoniado, né? E ao final da última mensagem, ficou questionado se de fato somos ovelhas de Cristo, se Ele é nosso pastor, se nossa maneira de falar causa reação nas pessoas e qual reação ela causa. Essa foi só um apanhado das duas mensagens que eu trouxe para vocês aqui em nome de Jesus, e hoje nós vamos tratar finalmente aqui do versículo 22 para frente. Logo no versículo 22 nós vemos ali que Jesus celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno.
não dá para a gente esticar sobre essa questão de festa de dedicação. Era uma festa que ela vem da palavra hebraica Chanukah, significa dedicação ou inauguração. Ela acontece na primeira noite após o pôr do sol do 24º dia do mês judaico. É comemorada por 8 dias. É como eu falei para vocês, se vocês quiserem pesquisar, busque na internet, você vai ter muitas informações sobre essa comemoração aqui dos judeus, mas é só para nós nos situarmos rapidamente onde Jesus estava. Uma festa, né, que era um costume, que era uma festa de dedicação ao povo judeu. O que chama a atenção na sequência, que é muito interessante, notem no versículo 23. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Eu coloquei no meu papel aqui, que veja a questão singela da narração. Jesus estava sendo perseguido, Jesus estava sendo acusado de ser um profanador das leis, segundo aqueles religiosos. Diziam que ele era pecador e que não tinha poderes para curar, que ele falava com o demônio, aliás, e veja só, e tudo isso, todas essas acusações nesses capítulos aqui, decorriam do fato de ele ter curado um cego de nascença. Depois de todos esses horrores de injustiça e perversidade, o que o nosso Salvador fazia? Passeava no templo. Alguém poderia até falar assim, veja, mas era provocativo, não é? Ele estava sendo perseguido, as pessoas tentavam de todas as formas prendê-lo, queriam achar motivação nas palavras dele, não é? Chamavam de endemoniado, não acreditavam que ele tivesse feito uma cura porque ele era pecador, diziam eles. Como pode um pecador? Até chegaram no céu, mas quem te curou? Esse cara é pecador? Ele falou, não sei se é pecador, só sei que eu era cego, agora eu vejo. Maravilhosa a resposta, não é? E ele, diante de toda essa circunstância, ele estava passeando no templo. Ele tinha a plena convicção do que estava para acontecer, mas o que chama atenção aqui, irmãos, também, é que não era chegada a hora ainda de Jesus ser crucificado. É muito importante nós observarmos isso na Bíblia, quando Jesus trata desses assuntos. Ainda não é chegada a hora. Ou seja, os fatos que foram profetizados a partir da orientação divina do nosso Deus, eles têm o seu momento exato. Se você pegar, eu li novamente essa semana sobre a crucificação de Cristo, todas as narrativas, elas estão de acordo pleno com a palavra de Deus profetizada. Inclusive são narrativas que trazem em si as citações do profeta Isaías, por exemplo, porque não era chegada a hora dele. Então ele passeava tranquilamente ali, né? Tranquilamente, mas para variar, né? Os desafetos, os seus futuros algozes chegaram, né? Eles não se conformavam. O que eu acho interessante nessa questão do povo judeu, dos religiosos, que eles não se conformavam. Eles não se conformavam, não aceitavam de forma alguma que aquele era o Filho de Deus, que ele estava curando. Eles queriam, pelo contrário, fazê-lo cair numa contradição de palavras ou de atitudes. E aí nós entramos no verso 24 a 31. Lembra que eu falei para vocês? Se você observar aqui, você vai ver que a Bíblia vai trazendo, o João vai trazendo uma descrição de debates, digamos assim, discussões dos judeus com Cristo, e ela vai se dividindo. A cada momento começa uma discussão nova. Ele explica, não é? E aí eles começam de novo. O povo atentado, e começa de novo, mas não é isso, mas não é aquilo. E aqui eu, olhando mais ou menos, eu diria que é assim. Começou ali uma nova discussão, né? No versículo 7, e aqui no terceiro, no versículo 23, no 24, começa uma outra discussão. Rodearam os judeus e interpelaram: até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Criador, dize-o francamente. Eu coloquei no meu papel aqui, como resposta, Jesus diz o seguinte: ele cita suas obras
e diz que as fazem em nome de seu Pai, que eles não creem porque não são suas ovelhas. Logo, aqui é um grifo meu, né? Logo, nem sequer filho de Deus. Concorda? Se eles não são ovelhas, também muito menos filho de Deus. Não foi narrado aqui, mas é só você olhar, interpretar, isso está perfeitamente correto na minha opinião. E eles, vendo as suas respostas, né? Ele continua: que ninguém arrebatará as suas ovelhas de suas mãos, que ele e o Pai são um só, e isso os motivou a pegarem pedras para lhe atirar. Veja, ele responde com toda clareza para eles, que ele e o Pai são um, mas ele fala: vocês não vão entender isso, porque vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas, aqueles que me seguem, aqueles que estão atendendo, observando as minhas orientações, aqueles que se deixaram conduzir pelo Espírito de Deus, aqueles que se colocaram na presença dele e entenderam que ali de fato estava o Mestre, estava o Rabino, estava o Messias, o Emanuel. Eles entendiam, falavam: este é filho de Deus. Aquela resposta, gente, do cego, ela foi incrível, porque aqueles religiosos maldosos, eles foram questionar. Ele falou: eu não sei se era pecador, eu só sei que eu era cego, agora eu estou vendo. Ele deu uma resposta muito objetiva, falou: vocês estão viajando, como diria hoje no modo mais coloquial, né? Vocês estão viajando na maionese, vocês estão questionando se o cara fez isso, fez aquilo. Eu estou vendo, olha que eu estou vendo. Eles não queriam saber disso. Eles queriam acusá-lo de estar profanando o sábado, de estar descumprindo os mandamentos, e eles disseram: nós cumprimos a lei de Moisés. E aí, lembra que nós colocamos isso em nossas mensagens anteriores? Se cumpriam a lei de Moisés, por que tinha um cego de nascença passando fome, pedindo dinheiro, pedindo comida, mendigando? Por quê? Onde estava o cumprimento aí do amarás o teu Deus de todo o coração, amarás o teu próximo a ti mesmo? Onde estava o cuidar dos órfãos, o cuidar das viúvas, que eles também defraudavam? Mas era assim o povo judeu. E Jesus respondendo calmamente para eles: eu e o Pai somos um. Mas ele já adiantava: vocês não vão entender, porque vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E detalhe: ninguém as arrebata da minha mão. Gente, isso é muito importante para nós, porque quando nós falamos aqui sobre esse breve resumo, a salvação em Cristo foi estendida ao povo gentil. Lembra? Que ele falou: eu tenho outras ovelhas que vão compor esse aprisco, e somos nós. Então a igreja de Cristo, uma só, esta igreja ela ouve quando Deus fala, porque ela é ovelha. Quando o pastor fala, Jesus Cristo nos orienta, quando ele fala, nós ouvimos, porque nós somos ovelhas. Eu estou afirmando aqui, tomando a liberdade de afirmar pela sua vida também. É um referencial, é digamos assim, um espelho. Essa passagem é um espelho para a nossa vida. Se eu ouço, é porque eu sou ovelha, nas mãos do Senhor, Ele é meu pastor. Mas aqueles caras não eram. E é claro, isso causa ódio, rancor neles. E o que eles fizeram? Pegaram pedras para tirar. Eu não sei, espero que, é claro, de repente você já tenha visto isso, mas aí tem um pessoal antigo aí, um pessoal aí de um grupo faccioso, um grupo criminoso, né, de uma certa região do mundo aí, que eles têm lá uns costumes ainda. E não somente por serem um grupo, digamos assim, de terroristas, mas também tem a questão, algumas culturas, abre aspas, ainda trabalham nesse sentido. Se a pessoa comete algum deslize, eles pegam em pedras para tirar aquela pessoa, matam a pessoa a pedradas. Horroroso isso, gente, horroroso. E isso vem já de muito tempo. E quando eles entenderam, que veja só, quando eu falei no começo, né, que esses judeus, eles eram malvados, eles eram, eu diria, maliciosos. Percebam, eu gosto muito de ver isso nas narrativas, percebam o jogo de palavras que eles fizeram com Cristo. Dize-nos se você é o Filho de Deus. Ele fala: olha as obras, olha o que eu estou fazendo. Eu e o Pai somos um. Eles estavam tentando
de todas as formas, acusá-lo. Então, quando eles perguntam, diz-nos que você é o Filho de Deus, eles não estão falando assim, diz-nos que você é o Filho de Deus e nós vamos adorá-lo. Não. O espírito maligno que estava agindo através daquelas pessoas, estava induzindo aquelas pessoas, estava colocando nesse sentido: força ele a falar, porque você vai ter um motivo para você prendê-lo. Percebam isso? É muita malícia. Eu coloquei aqui maldade, a tentativa de indução. Na verdade, aqueles malfeitores queriam fazer com que Jesus caísse, se isso fosse possível, né? Mas que Jesus caísse em contradição e afirmasse de forma cabal, definitiva, que ele era o Filho de Deus, e assim iriam prendê-lo. Não tinha nenhuma intenção naquelas pessoas de provocar uma resposta e dali falar: puxa, agora nós cremos. De forma alguma. Eles queriam sim uma motivação para prender Jesus. A maldade estava impregnada naqueles corações. Impregnada. Jesus, com o seu amor e com a sua calma, eu coloquei aqui humildemente, Jesus conversa com os tais e lhes mostra o quanto estão sendo perversos e injustos, do versículo 32 ao 38. No versículo 35 ele faz uma colocação. Primeiro ele começa assim: poxa, vamos colocar numa linguagem coloquial. Peraí, gente, eu tenho vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Olha como Jesus ele foi insinuante, mas ele tinha que ser assim, aquelas pessoas. Por qual delas vocês estão me apedrejando? Ou querem me apedrejar? Ou seja, eu estou fazendo obras, estou curando, por qual delas que vocês querem me apedrejar? Ele respondeu também com um jogo de palavras para ele. Respondeu os judeus. Aqui a esperteza maligna, né? Não é por obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem te fazes Deus a ti mesmo. Volta lá um pouquinho. Responde para nós se tu és realmente o Filho de Deus. Ele começou a falar, falou: as obras que eu faço em nome do Pai. Eu e o Pai somos um. Rapaz, bastou já pegar um monte de pedra para jogar na cabeça dele, para matá-lo com pedradas. Então você observa sempre a malícia dessas pessoas que questionaram Jesus. E ele, com todo o amor, toda a tranquilidade, responde para eles: por quais obras vocês estão querendo me apedrejar? Aí eles falam: não é por obras, é porque você diz que é o Filho de Deus. E aí ele faz um outro jogo de palavras muito interessante. Ele fala assim: não está escrito na vossa lei, eu disse sois deuses? Essa citação, gente, está lá em Salmo 87, 82, 6. Esse texto ele está falando da questão dos juízes. Então Jesus falou assim: foi engraçado, não é a forma como está na Bíblia, mas vamos colocar, como diz, uma Bíblia viva, eu diria. Ele fala: interessante, vocês chamaram de deuses aqueles homens que eram juízes, né? Ele fala assim, olha a palavra dele: chamou Deus aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque declarei sou o Filho de Deus. E o que ele está colocando? É interessante isso. O que Jesus colocou para eles? Vocês chamavam de deuses os juízes que estavam constituídos pela lei de Deus, porque os juízes que tinham citado no Salmo eram pessoas que foram designadas para aquela função, e a Bíblia diz que toda autoridade que está debaixo da terra, ela foi permitida por Deus. Mas Jesus coloca para eles: vocês se chamam deuses, eles, e eu, né, que estou falando em nome do Pai, vocês querem me apedrejar. Não é interessante? E aí você fala assim: puxa, ainda bem que hoje mudou. Será? Eu sempre fico observando, irmãos, essa questão da idolatria. E às vezes as pessoas pensam que idolatria é tão somente você ter lá colocar alguma coisa na sua vida e falar: eu adoro isso, eu amo. Não, idolatria, só para a gente não entrar muito no assunto, mas idolatria, até porque não é que nós estamos tratando, mas idolatria é tudo aquilo que tira na sua vida o lugar de Deus. Tudo aquilo que está na sua vida, que está no lugar de Deus, é idolatria. E eu vejo pessoas idolatrando jogadores de futebol, cantores, cantoras, não é? Eu acho muito interessante, para não dizer enfim, não vou falar que é uma aberração, senão as pessoas vão bater na rua, mas eu acho interessante, por exemplo, essa questão de Big Brother. O camarada está lá, vai ficar 3 meses, não é? 3 meses? É isso? 3 meses? Não sei se é 3 meses, é 3 meses. Sem fazer nada,
né? É claro que esse convívio de pessoas não é fácil, não é fácil, eu estou vendo isso nessa quarentena, mas não é fácil. Mas veja só, o cara está ali, de repente, ele não plantou uma árvore, ele não escreveu um livro, ele não fez nada para a sociedade, nada, pelo contrário, em muitos casos que eu vejo, traz uma imagem super negativa, e de repente ele tem um fã-clube. Eu acho isso muito interessante, e eu estou falando isso rapidamente, porque na verdade, muitas pessoas pensam que esse tipo de situação que acontecia com Jesus não acontece mais. Acontece sim. As pessoas idolatram, chamam de deuses pessoas iguais a eles, e muitas vezes até no campo, abre aspas, religioso, as pessoas se curvam diante de um pregador, como se ele fosse o Deus da vida deles. E eu sempre falei aqui, não, por favor, não se curve nunca a meus pés. Eu noto pela Bíblia, quando, por exemplo, no Apocalipse, não é? Donizete falou muito sobre Apocalipse aqui em algumas pregações. Quando João recebia a revelação, ele foi se ajoelhar diante de quem? Dos anjos, não foi? Ele falou, não, pode levantar, se ajoelha diante de mim não, dos anjos. O anjo que estava passando por ele, não, se ajoelha diante de mim não. E tem outras narrativas bíblicas que o anjo repreende, não, eu não sou Deus. Percebe? Mas o ser humano, ele tem essa tendência, eu diria, mal intencionado, não vou dizer mal intencionado nem maligna, mas uma tendência quase que irracional. Você tem Deus, você tem Jesus se manifestando pela palavra, pelas pregações, pelas músicas, pelos cânticos, pelos hinos maravilhosos. Nós cantamos aqui anteriormente, ergue as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, não é? Ergue as suas mãos, sua bênção chegou. Olha que coisa maravilhosa, que hino bonito. Então nós temos tudo isso muitas vezes a nosso dispor, mas tratamos de deuses ou de Deus outras coisas que são completamente inferiores, que não dá nem para comparar. O que Jesus questionou para os judeus foi isso: vocês chamaram de Deus juízes terrenos, e eu sou enviado do Pai, e vocês estão querendo me apedrejar porque eu faço as obras de Deus, que foi aquele que criou as leis. Não tinha coerência nenhuma, e ele continua, versículo 37 e 38, só para a gente não prolongar muito o tempo ele vai, né? Eles responderam para ele: tu blasfemas porque ele respondeu: vocês estão me apedrejando porque eu declaro que sou filho de Deus? Aí ele começa: se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Quer dizer, ele está falando: se eu não faço as obras, vocês não acreditam. Aí ele fala assim: mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Novamente se retirou para o povo, outra vez procuravam prendê-lo. Irmãos, eu tenho algum tempo aqui ainda, mas eu não quero me prolongar muito não. Desde o momento que eu comecei a trazer essas mensagens sobre João 10, a intenção sempre foi colocar a questão de Jesus como o nosso bom pastor. Evidentemente, em alguns momentos das mensagens, eu usei de palavras não ofensivas, não, verdadeiras, porque infelizmente, quando você transporta os textos bíblicos para a nossa realidade, você vê que pessoas estão agindo da mesma forma que esses mercenários, que esses salteadores estavam agindo. E eu coloquei no meu resuminho ali do princípio da mensagem, uma das questões, quando a igreja de Cristo, ela é, digamos, o pastor, abre aspas, que foi designado ali, que Jesus terceirizou, falou: cuida das minhas ovelhas. Ele faz um trabalho para ele mesmo, ele busca tratar da sua ganância, busca tratar dos seus interesses, ele deixa que as ovelhas de Cristo fiquem à mercê do diabo que vem e elas se dispersam.
E alguém fala assim, mas espera aí, espera um pouquinho, mas nós não estamos protegidos por Deus? Nós estamos protegidos por Deus. Mas aquele grupo de igrejas, de repente não tem ali uma liderança que se ampara na palavra de Deus e confunde as pessoas que estão ali. Confunde. Infelizmente, nós temos visto isso nos nossos dias com muita frequência. E infelizmente, nós vemos muitas pessoas ainda idolatrando aquela personificação da autoridade religiosa ali, quando na verdade você tem que olhar para Cristo, somente para Cristo, que é o seu bom pastor. Então, desde o começo dessas mensagens, vocês vejam que começa a narrativa falando, eu sou o bom pastor. Jesus, ele começa a colocar para eles a questão, primeiro ele fala para os judeus que eles erraram, vocês erraram em cuidar das minhas ovelhas, vocês não cuidaram, porque vocês são malfeitores, vocês são ladrões, vocês são mercenários, vocês são salteadores. Ele fala, eu vou cuidar das minhas ovelhas, eu vou cuidar, e daquelas outras também que somos gentios. O fato, irmãos, o que eu queria trazer desde o primeiro momento para vocês, para nós, é que nós pudéssemos observar com mais calma, com mais clareza a Bíblia Sagrada, quando diz respeito a ser ovelha nas mãos do Senhor e ser Jesus o nosso bom pastor. O fato de nós sermos ovelhas nas mãos do Senhor nos traz uma condição maravilhosa de proteção, porque Ele fala, eu vou cuidar delas, eu vou chamá-las pelo nome, elas virão, porque elas são minhas, elas me conhecem. Lembra que eu falei para vocês que as ovelhas, elas identificam o chamado do pastor, onde elas estiverem, elas são acostumadas, elas vão só atrás dele. Pode ter outras pessoas, elas não vão, elas vão atrás do pastor. Então, irmãos, o que na verdade nós queremos passar, a minha intenção é passar para vocês, para nós, claro, é que nós ficarmos atentos a essa questão. O chamamento do Senhor, a voz do nosso Salvador. E Ele fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e ninguém vai tirá-las da minha mão. Proteção, certeza de comunhão. E nós, irmãos, temos que ficar atentos, porque o mundo, isso não é questão de ser repetitivo, mas eu penso que é importante pensarmos sobre isso novamente, ou todos os dias. Pelo menos na minha, eu vou fazer 55 anos, eu nunca presenciei um momento tão tenso na humanidade, nunca. Já, claro que teve guerras que eu não vi, né? Mas a humanidade em si, ela está prostrada diante de uma enfermidade. Por mais que exista aí padrões de entendimento, por mais que existam aí conceitos duvidosos ou não, dúvidas, discussões, mas o fato é que, até pelo simples fato de que as pessoas estão discutindo muito sobre esse assunto, quer dizer que essa questão colocou o mundo de joelhos, mas não de joelhos diante de Deus, diante da sua pequenez. E nós, como servos de Deus, nós temos que botar o nosso ouvidinho para ouvir, porque nós somos a igreja de Cristo, ouvir o que Deus está falando. É muito fácil nós interpretarmos as situações, e eu não vou fugir do contexto. Nós estamos falando do bom pastor, mas eu quero trazer para vocês assim: de onde que vem toda a corrupção que está envolvendo o nosso país? Não somente o nosso país, a humanidade. Não pense vocês que corrupção é uma coisa brasileira, não. De onde vem a desigualdade? De onde vem os crimes hediondos? De onde vem a falta de interesse pelo outro? A falta de amor? A falta de cuidados? Ela vem de um coração extremamente corrupto. Lá em Jeremias 17:9, nós lemos: enganoso é o coração e desesperadamente, veja, guarda essa palavra, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E Deus continuou depois e falou: eu conheço, eu esquadrinho os pensamentos, eu conheço o coração.
Mas o coração do homem, irmãos, é assim. A grande questão é que as pessoas não aceitam que nós nascemos no pecado. Nós nascemos com uma natureza complicada. Eu tenho aqui mães, pais, eu sou pai também, só que meus filhos já são adultos. Mas se você tem lá uma criança, de repente de 1 ano, 2, ou 1 ano, da onde vem aquele instinto, de repente dá um tapinha no priminho, dá um chute na canela da avó, morder, ficar revoltado. Alguém fala, mas ele acabou de nascer, digamos assim, não tem 1 ano de vida, 1 ano de vida. De onde vem isso? É da natureza que nós herdamos. Nós nascemos assim. Nós nascemos assim. Então o nosso coração e a nossa mente, ela tem essa tendência ao eu. Lembra que eu falei dessa questão de ser feliz? As pessoas falam, eu quero ser feliz, não importa como, eu preciso ser feliz. E quando você fala assim, você está colocando Deus de lado, porque Ele fala, busca a mim, venha para mim primeiro, que eu vou te proporcionar as coisas segundo a minha dosimetria, segundo aquilo que eu entender que é melhor para você. Quando nós cantamos aqui, que erga suas mãos, sua bênção chegou, a música ela fala o seguinte, Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Tem pessoas que acham que não, é questão de conceito. Nunca vi um justo sem resposta e nem ficar no sofrimento. É uma afirmação. Quando você canta uma música, você está afirmando, nunca vi um justo ficar sem resposta, mesmo que a resposta não seja aquilo que ele pediu, ela é a resposta. Como nós aprendemos naquela oração que Jesus Cristo deixou como exemplo, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. Então quando nós oramos a Deus que seja feita a vontade dele, a resposta vem, é a vontade dele, ele respondeu sim. Então irmãos, quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, Ele transforma de uma maneira que todas as questões que nós estamos vendo na humanidade, na sociedade, nós vamos começar a entender e não vamos mais participar delas, porque temos um Espírito Santo que está nos conduzindo para um outro caminho, para um outro pensamento, para um outro sentimento. Todo ser humano precisa nascer de novo, para que assim possa olhar para Jesus e falar, esse Jesus é o meu pastor, Ele morreu por mim. E a igreja de Cristo, que foi comprada pelo sangue de Jesus lá na cruz, ela tem que se posicionar nesse sentido, porque nós temos camadas de pessoas, tem pessoas que não conhecem a palavra de Deus e precisam ouvir a palavra do Senhor. A igreja de Cristo tem que colocar os joelhos no chão, e eu falo isso, eu faço parte da igreja de Cristo. Eu não estou falando aqui da ação bíblica, da Assembleia, da Presbiteriana, eu estou falando da igreja de Cristo. Nós temos que colocar o joelho no chão, os joelhos no chão, e clamar a Deus para que Ele nos abra nossos olhos, para que os nossos ouvidos parem de dar atenção a questões que são superficiais. Não que a enfermidade que assola a humanidade seja uma questão superficial, não é isso que eu estou dizendo, mas o nosso Deus é maior que tudo isso. O nosso Deus, Ele clama através de Jesus Cristo, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, não olhe para a força dos ventos, venha até mim. A igreja de Cristo que somos nós conhecemos, está aqui a Bíblia Sagrada, nós conhecemos a palavra de Deus sim, e nós temos que mostrar para as pessoas que existe uma solução. Há 2 semanas e meia, se não me engano, 2 semanas, uma colega mandou um pedido para mim, mandou um texto enorme, até mostrei para minha mulher, falou, olha, eu preciso responder isso aqui com muita calma, mas eu entendi a aflição daquela colega. Poxa, Nivaldo, eu achei que quando eu vi o começo da questão aí de pandemia, eu vi as pessoas sendo mais solistas, um pensando no outro, vamos cantar, vamos lá ajudar, vamos na sacada cantar, porque daqui a pouco todo mundo vai estar junto novamente. Aí ela falou assim, aí voltou tudo normal, as pessoas estão egoístas de novo. Eu acreditei, uma frase que me chamou a atenção, eu imaginava um novo homem, uma nova mulher. Eu falei, não, com todo o amor, é claro, em nome de Jesus Cristo, não. A grande questão é isso, é acreditar na regeneração do ser humano pelo ser humano. Olhem para a sociedade, o homem falhou, gente. O homem vem falhando sucessivamente, sistematicamente. Tanto é assim que Deus providenciou uma salvação em Cristo Jesus. Deus quis puxar um povo para Ele. Deus chegou lá em Sodoma e Gomorra, acabou com tudo.
E Nínive acabou. Porque o homem vem falhando, e nós não podemos ser tão inocentes de acreditar na regeneração do ser humano pelo ser humano. Nós acreditamos na regeneração pelo Espírito Santo de Deus. E a igreja de Cristo, ela tem que se manifestar, ela tem que se posicionar, porque nós conhecemos a palavra. A grande questão, irmãos, é nós colocarmos o nosso joelho no chão, conversarmos com Deus e deixar Deus falar conosco. Ele foi muito bem claro nessas narrativas: eu sou o bom pastor, Jesus Cristo é Deus. O que ele fala? Eu e o Pai somos um. Ele é Deus. E Ele está clamando: ouça o que eu tenho para falar para você. Não ouça. Não ouça o que a pessoa X ou pessoa Y. Ouça o que eu tenho que falar para você. Eu não estou dizendo aqui para você não ouvir ninguém na sociedade. Eu estou dizendo para você provar o que você está ouvindo. Com calma. Olha o que as pessoas estão falando e veja se vem de Deus. Se foge do conceito bíblico, foge disso. Fala: não, eu sou nova vida. A igreja de Cristo tem que se posicionar assim: nova vida. A igreja de Cristo, irmão, está sendo perseguida por aí, está sendo maltratada, ela está sendo humilhada, e nós temos que nos levantar, mas não para criar intriga, não para ir na internet ficar discutindo o pastor X com o pastor Y. Isso é vergonhoso. Nós temos que levantar para pregar a palavra de Deus, anunciar para as pessoas: eu conheço o bom pastor que pode nos colocar no lugar de segurança. Ontem eu estava assistindo um jogo de basquete. Você sabe que eu gosto muito de esporte. Acabei gostando de basquete, não gostava por causa do Bauru Basquete. Hoje eu gosto muito desse basquete. Mas eu achei interessante uma citação do narrador. Tem um jogador, talvez vocês não conheçam, muitos que estão me ouvindo de repente conhecem. LeBron James é considerado hoje o melhor jogador de basquete do mundo. O que acontece, o que me chamou a atenção naquele narrador? Que quando o jogo apertou, ele falou: agora apareceu aquele que é a estrela do time. Começou a jogar e falou: pode jogar para mim que eu resolvo. E eu comecei a assistir o jogo. Incrível, incrível. Jogadas que você fala: não, ele não vai arremessar. Por quê? Ele se manifestou diante do grupo, que ele é superior no grupo, tecnicamente é superior. Ele se manifestou: joga para mim que eu resolvo. Ele mostrou a solução: pode jogar para mim. Não, joga para mim. Por que você está falando isso, Nivaldo? A igreja de Cristo tem que se manifestar nesse sentido, porque nós conhecemos a palavra, nós temos ouvido a palavra de Deus diuturnamente. Eu conheço pessoas que são convertidas há 60 anos, ou seja, estudam a Bíblia há 60 anos. Não podemos nos esconder. Nós temos que procurar as pessoas e falar: eu conheço uma solução. Eu não vou anunciar para você riqueza, eu não vou anunciar prosperidade financeira, eu não vou falar que você vai ser curado. Deus pode te curar sim, mas é a vontade dele. Mas eu vou falar para você que em meio a essa turbulência toda que nós estamos passando, em nome de Jesus, você vai ter paz. E essa paz que nós temos lá em Isaías, que fala o príncipe da paz, é porque ele é o Deus da paz, ele é o dono da paz, é uma paz diferente. Esse é o bom pastor que eu queria anunciar para vocês, para todos nós. Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham entendido, e que Deus abençoe muito as nossas vidas, no sentido de darmos ouvido àquilo que Deus está querendo falar para nós, darmos ouvido a Deus, e olharmos para Jesus e falar: eu tenho um bom pastor. Está difícil, sim, mas o bom pastor está comigo, eu sou ovelha de Cristo. Pense nisso na sua vida, e que Deus abençoe ricamente no final de domingo. Só lembrando para vocês que no próximo domingo nós voltaremos aos nossos cursos no horário noturno. Por conta disso, as mensagens que serão gravadas serão enviadas somente na segunda-feira posterior, mas hoje nós vamos mandar à tarde ainda. Que Deus abençoe muito a sua vida. Nós vamos orar. Curve suas cabeças em reverência a Deus. Obrigado, meu Senhor, muitíssimo obrigado por esse momento precioso que passamos aqui. Momento, Senhor, de cantar, momento, Senhor, de louvar, momento, meu Deus, de ouvir a Tua palavra, de ouvir a Tua voz. Fala, Senhor, porque o Teu servo ouve. Foi assim que Samuel, Senhor, foi assim que Samuel respondeu: fala, Senhor, porque o Teu servo ouve.
É assim, ó Deus, que eu quero ouvir a Tua palavra no meu coração, e é o mesmo desejo que eu tenho para todos. Que possamos estar com ouvidos atentos àquilo que o Senhor tem para falar conosco. O Senhor não nos chamou para uma vida de derrota, o Senhor não nos chamou para uma vida de tristeza, o Senhor nos chamou para uma vida, Senhor, de abundância em todos os sentidos. E isso não quer dizer riqueza financeira, não quer dizer bens, mas é abundância em poder olhar para a situação, e mesmo que ela esteja difícil, olhar para Ti e sabemos que o Senhor tem algo para falar conosco. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender cada vez mais, ó Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para nós através da Tua palavra. Conceda, Senhor, um bom domingo para todos nós, um bom retorno, e que cada um que está aqui nessa igreja, cada um que está ouvindo a Tua palavra, Senhor, possa compreender e possa abrir os ouvidos para aquilo que o Senhor tem para falar. Senhor, muito obrigado. Eu agradeço em nome do nosso bom pastor, que é Jesus Cristo, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Está encerrado. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima oportunidade. Amém.